Boa noite. Meu nome é Daniele e, juntamente com minha equipe, que é formada por Kalila, Emile, Jusênia, Raíla e Tiele, iremos apresentar o seminário de Biologia e Microbiologia do professor Carlos Raimundo, do curso de enfermagem, intitulado de Reino Fungi. O reino fungi, ele engloba todos os tipos de fungos que antigamente faziam parte do reino plantário, diferenciando-se por não apresentar clorofila ou outro pigmento fotossintetizante que é presente nas plantas. Ele se desenvolve numa ampla variedade de habitats, incluindo ambientes extremos, como desertos, radiações, ambientes com alta concentração de sais. Porém, a maioria é encontrada no solo, decompondo os materiais encontrados na natureza. Eles são organismos eucariotes, unicelulares ou pluricelulares, heterotróficos, que não têm capacidade de produzir seu próprio alimento, e eles são formados pelas leveduras, que são microscópicos, importantes na fabricação de alimentos e bebidas, por ser capaz de fermentar. São compostos também pelo bolor, que a gente sempre vê em pães e frutas velhos, e pelos cogumelos, tanto os comestíveis quanto os não comestíveis. As paredes celulares do fungo, ela é formada por várias camadas de quitina, embebidas em uma matriz de polissacarídeos, glicoproteínas, sais inorgânicos e pigmentos. Os fungos, eles são classificados em 7 filhos, né? Ou seja, 7 categorias. Tem o ascomicota, que ele produz esporos chamados ascoporos, e são patogênicos para as plantas. O glomeromicota, que ele vive em associação mutualística com a raiz de algumas plantas, ou seja, um ajuda o outro, fornecendo nutrientes. O chytridiomicota, que ele vive em água doce, contém flagelo. O blastocladiomicota, que ele também vive em água doce, mas vive no solo também, e eles são detritívoros. O microsporidia, que eles são parasitas obrigatórios de animais, e o neocalimmastigomicota, que ele vive em intestinos de mamíferos herbívoros. E os mais conhecidos, os basidiomicota, que eles são terrestres, englobam cogumelos e os decompositores como orelhas de pau. Um pouco sobre a morfologia, a forma e as estruturas dos fungos. A estrutura base para um fungo são as hifas, que são filamentos formados por células fundamentais, muito longas que se unem umas com as outras, formando o micélio. Então, essa imagem, ela mostra o conjunto de hifas formando o micélio. As hifas, elas podem ser septadas quando não possuem septos. É como se cada célula tivesse uma individualização, só que os septos não impede que um compartimento e outro passe substância e organelas. E também tem as hifas cenocíticas, que são hifas que não possuem septos. Então, o núcleo, as organelas, as enzimas, elas ficam livres nas hifas. E as hifas septadas, cada compartimento pode ter um núcleo, que é chamada de monocariótica, ou pode ter 2 ou mais núcleos. Se estiver em 2 núcleos por septo, ela é dicariótica, porque nesse septo tem 2 núcleos celulares. E o micelo, ele também tem 2 classificações. O micelo, ele pode ser vegetativo, que atua na absorção. Ele é vegetativo, que é fundamental para a vida do fungo. Ele está lá fazendo a sua absorção e a sua função é similar, mas não tem nada a ver morfologicamente. Mas a sua função é similar à raiz das plantas. Os micelos vegetativos, eles estão lá para fazer a absorção. E tem o micelo reprodutor.
que ele está lá para fazer a reprodução. O micelo, quando ele é reprodutor, normalmente ele está para fora. Então o micelo reprodutor para fora e o micelo vegetativo geralmente no interior. Esse micelo vegetativo, eles projetam suas hifas, fazendo toda a absorção. Lembrando que o cogumelo ele tem que estar em um ambiente úmido. Imagina esse monte de hifas espalhada lá pelo ambiente muito seco. Ele vai perder muita água e vapor e vai morrer rápido, porque ele vai desidratar. Portanto, fungo tem que estar em um ambiente úmido. Outra coisa importante é que esse micelo reprodutor é o que a gente chama de cogumelo. Outra coisa que pode ser chamada de micelo reprodutor é o corpo de frutificação. E ainda tem outra classificação das hifas. As hifas, algumas delas são especializadas. Quando as hifas chamadas do tipo rizoides, ela serve para ancoragem. É como se fosse uma âncora, literalmente. Ela tem a função de absorver e de se prender o fungo. E em alguns substratos e em alguns outros fungos parasitas, tem hifas que são classificadas como austórios. São hifas especializadas de fungos que são parasitas. E essas hifas, elas conseguem penetrar nas células dos hospedeiros para tirar dali os seus nutrientes. Vou estar falando para vocês, né, um pouquinho de como acontece a nutrição dos fungos. Os fungos são organismos heterotróficos, eles não são capazes de produzir seu próprio alimento. Desta forma, sua fonte de energia e sua sobrevivência acontece por meio dos nutrientes que são absorvidos por meio da matéria orgânica morta, como também em hospedeiros vivos. Então, como os fungos são organismos que conseguem se adaptar em diversos ambientes e sua alimentação ela ocorre através da liberação de enzimas digestivas pelo fungo no solo ou então na digestão de substâncias encontradas no meio ambiente, que posteriormente serão absorvidas no interior da sua célula. A forma que os fungos obtêm sua alimentação, a sua nutrição é diferente da forma que os seres humanos e os animais, obtêm, que são através da ingestão. Os fungos, eles obtêm essa nutrição através da absorção. Ele absorve os nutrientes. Então, como é que acontece, Da onde eles absorvem esses nutrientes? Eles podem obter esses nutrientes por meio de secreções de enzimas extracelulares. Então, quando ele secreta essas enzimas extracelulares, essas enzimas elas vão ser capazes de digerir tanto os polissacarídeos como as proteínas. Por meio de digestão desses polissacarídeos e dessas proteínas, conseguem obter assim o carbono e a energia. Outra forma de obter os nutrientes são na decomposição de animais mortos e também nos vegetais que já se encontram mortos. Eles conseguem aí se instalar e obter esses nutrientes. Ele também assume um papel de parasita de plantas ou de animais, então eles conseguem obter nutrientes de células vivas desta forma. Obtém também quando assume aí um papel ecológico, quando eles decompõem madeira, papel, tecido, entre outros derivados aí, eles conseguem fazer aí essa decomposição e ao mesmo tempo receber os nutrientes. E também em algumas plantas eles obtêm aí açúcar de algumas plantas que consegue aí a energia também,
absorve o nutriente e acaba, consequentemente, tendo a energia das plantas, que associa a raiz das plantas com as raízes dos fungos. Aí, através dessa forma, a raiz do fungo consegue absorver os nutrientes. Os fungos, eles conseguem sobreviver em diferentes ambientes. Essa característica dele permite que ele se desenvolva em locais bem improváveis, diferentes de outros fungos, né? De outros fungos não, de outros micro-organismos, como as bactérias e os vírus, que nem sempre conseguem se instalar com tanta facilidade como os fungos. E agora eu vou estar detalhando um pouquinho para vocês, né, de alguns ambientes que esses fungos eles conseguem se desenvolver. Ele tem uma capacidade, né, de um crescimento ótimo num ambiente cujo pH é de 5. Um pH de 5 é um pH muito ácido e mesmo assim ele consegue aí sobreviver onde muitos outros organismos não irá conseguir sobreviver, porque o pH alto vai acabar destruindo as estruturas aí dos micro-organismos. Eles também conseguem sobreviver em baixa umidade, tanto em baixa umidade como em estruturas que não tenham umidade tão baixa aí. E também eles não necessitam de altas quantidades de nitrogênio para crescer, como outros organismos. Pode ser baixa a concentração de nitrogênio, mesmo assim ele vai conseguir crescer e conseguir obter o nutriente para ele necessário. E também na digestão, né, de componentes complexos, como eu já relatei alguns lá atrás, jornal, madeira, em couro, ele consegue aí se sobreviver no banheiro e em alguns alimentos, principalmente um alimento que já tem muito tempo, acaba com os poucos ali eles indo e em frutas, pães, em vários alimentos quando fica muito tempo, ou então de alguma forma ali eles conseguem estar se instalando nesses alimentos. Então, os esporos estão envolvidos com a reprodução dos fungos e podem ser tanto sexuados quanto assexuados. Os assexuados são formados pelas hifas de apenas um organismo. E quando o esporo de um certo fungo sofre a mitose, ele tem uma divisão celular e a produção de novos esporos geneticamente idênticos ao fungo parenteral. Existem 2 tipos de esporos assexuados: o conidiósporo, que também é conhecido como conídeo, e o esporangiósporo. O conidiósporo pode ser unicelular ou multicelular e não é envolvido por uma bolsa. Eles são subdivididos em 3 tipos, que são os artroconídeos, os blastoconídeos e os clamidoconídeos. Os artroconídeos são formados por partes de uma hifa dividida em células únicas e levemente espessas. Os blastoconídeos são formados a partir de um broto gerado de uma célula parenteral, e os clamidoconídeos são esporos de paredes firmes e são formados pelo alongamento ou arredondamento de uma porção de hifa. O outro tipo assexuado, o esporangiósporo, são formados no interior do esporângio, que nada mais é do que uma bolsa que fica localizada na extremidade das hifas aéreas, e quando os esporos precisam ser liberados para germinar e produzir uma nova hifa, essa bolsa se rompe, se quebra e libera eles. Os esporos sexuados são resultado da fusão do núcleo de 2 linhagens diferentes de cruzamento de uma mesma espécie de fungo. Isso quer dizer o quê? Que um esporo precisa de outro para ser germinado. Essa reprodução sexuada ocorre em 3 etapas, que são a plasmogamia, a cariogamia e a meiose. A plasmogamia é quando o núcleo haploide de uma célula penetra no citoplasma de uma célula receptora.
e esses núcleos se fundem formando um único núcleo cigótico. Quando isso ocorre, a gente dá o nome de cariogamia. E por último, vai ocorrer a meiose, que é quando ocorre a geração de novos esporos sexuados e os organismos que crescem a partir deles apresentam características genéticas de ambas as linhagens parenterais. Eu irei falar sobre o fungo e a sua importância e interesse na medicina. Ele pode ser tanto um agente benéfico como causador de doenças. A biotecnologia se deu início na década de 40 com a produção de antibióticos. Alexander Fleming relatou pela primeira vez em 1929 a penicilina sintetizadas com metabólitos de fungos, que se deu a Penicillium notatum com potencial de combate às doenças infecciosas por bactérias. Os fungos também foram usados para a produção de outros medicamentos e vitamina. Entre esses medicamentos, o ciclosporina, que é utilizado em pessoas transplantadas a fim de evitar a rejeição do órgão. Agora iremos conhecer algumas doenças causadas por fungo. Entre elas, a blastomicose, também conhecida como doença de Glist, é uma moléstia rara causada pelos Blastomyces dermatitis, presente em solo rico em matéria orgânica. Como a ilustração já nos deixa clara, essa doença ela causa danos pulmonares. A infecção ela se dá pela inalação de esporos de fungo. E em alguns de seus sintomas se dá com febres, calafrios, sudorese, tosse e falta de ar. Ela se espalha por todo o corpo. Pode surgir feridas cutâneas com ou sem pus. Ocorre também lesões ósseas e, nos casos mais graves, problemas no trato geniturinário e no sistema nervoso central. Outra doença é a criptococose, causada pelo Cryptococcus pneumoniformes. É mais frequente em indivíduos adultos e imunocomprometidos. Ela compromete as meninges e o encéfalo. A sua transmissão se dá pela inalação de partículas de excrementos de animais doentes, juntamente com a poeira ambiental. Ela se desenvolve tanto na pele como em pelos. Tem a Paracoccidiomycose, fungos da família Paracoccidioides, que habita no solo e as plantas. Por isso, essa infecção é mais comum na área rural. A transmissão acontece principalmente pelo ar, ao se inalar o fungo, que penetra nos pulmões e na corrente sanguínea. Seus sintomas são falta de ar, falta de apetite, emagrecimento, tosse, feridas na pele e surgimento de ínguas. Nos casos mais graves, é que o pulmão ele não desempenha sua função corretamente ou o fungo atingiu outros órgãos. Ela pode ser de forma juvenil e de forma adulta. As doenças causadas pelos fungos também incluem as micoses. Elas podem ser superficiais, aquelas que acontecem na pele e nos pelos. Elas podem ser cutâneas ou dermatomicoses, que são grupos de fungos queratinofílicos. Elas podem ser micoses subcutâneas, que são fungos existentes nos solos vegetais contaminados. Elas podem ser micoses sistêmicas, que é a inalação de estruturas fúngicas em áreas contaminadas. E micoses sistêmicas oportunistas, que são fungos sistêmicos que evoluem e faz com que isso aconteça a diminuição das defesas imunológicas do hospedeiro. Entre essas micoses temos a tinha, que é conhecida como dermatofitose também. Esta infecção fúngica também é conhecida como tínia e pode atingir diversos locais do corpo, como pele, cabelos, unhas e provocada por fungos. Os três principais fungos dessa micose é o Trichopiton, Microporon e Epidermopiton. Elas podem ser tinha corpórea, que acontece em qualquer parte do corpo, conhecida como impinge. Ela se dá com o surgimento de manchas de contorno vermelho na pele, com um relevo ou sem relevo, coceira na região, podendo ou não haver descamação. Tem a tinha dos pés, conhecida como a frieira também. Tem a tinha crucis, que desenvolve na virilha, na parte interna das coxas. Como sintomas temos a intensa coceira na região e
o local muito vermelho. Temos a tinea capitis, que é no couro cabeludo, e como sintomas a perda de cabelo no local. Temos a tinea de unhas também, que costuma ser descamativa, avermelhada e com muita coceira. Temos a candidíase, que é o fungo que faz parte da família Cândida, sendo o mais comum a Candida albicans, que apesar de habitar naturalmente o organismo, principalmente a mucosa da boca, da região íntima, pode causar diversos tipos de infecção no organismo, sobretudo quando as defesas imunes estejam prejudicadas. Essa candidíase, ela vai além daquela que habitualmente é falada, que é a candidíase feminina, que acontece na vagina, lógico, né? Que é transmitida pelo homem ou vice-versa, que no caso do homem acontece no pênis, lógico, né? Mas ela é nas dobras da pele, como virilha, axila, entre os dedos, das mãos, dos pés, nas unhas, nessas mucosas onde eu falei, da boca. Eu não falei da boca, mas da boca também acontece. No esôfago, na vagina e no reto. Como sintomas, varia da região. Mas corrimento embranquecido na região genital, formação de placas brancas na boca ou de bolhas na pele, por exemplo. A candidíase, ela pode ser, como eu já falei, feminina, né? A candidíase, ela pode ser masculina, ela pode acontecer na gravidez, ela pode acontecer na boca, ela pode ser de forma recorrente e pode ser de forma intestinal. Então, há alguns tipos variados de candidíase. E iremos também ver o esporoticose, que é provocado pelo fungos Sporactic spray. Ele acontece na região subcutânea e nos gânglios. Essa infecção da pele provoca surgimento de caroço indolor avermelhado que cresce gradualmente e ela pode ser transmitida também por gatos contaminados. O que tem em comum essas micoses e essas doenças de fungos? Geralmente elas são tratadas por pomadas, o seu tratamento são por pomadas, por cremes e por antifúngicos, sendo ele incomprimido tanto via oral como venosa. A maioria dessas pomadas, desses cremes, termina em zol. Clotimazol, fluconazol, cetoconazol, tem a exceção da nistatina. Mas a maioria usada no tratamento dessas doenças são esses tipos de pomadas de creme. Algo importante também é a candidíase na gravidez, ela deve ser tratada com antecedência ao parto, pela questão de não ter que o feto seja prejudicado. Iremos dar continuidade com a doença com a colega a seguir. Olá pessoal, eu vou dar continuidade à parte de Gilzênia e eu vou falar um pouco também sobre as doenças causadas pelo fungos. Vou começar com o pano branco, que é algo que se você não teve, alguém muito próximo a você não teve, você deve conhecer alguém que já teve. Geralmente, quando você escuta uma pessoa falar assim, fulano tá de pano branco, alguém sempre fala assim, vai comprar lá tal pomada, é ótima. Só que, nesses casos de pano branco, é recomendado a ida ao dermatologista. Pano branco, conhecida como micose de praia, esta infecção tem o nome científico de pityriase vesicolor e é provocada pelo fungo Malassezia fufu, que provoca manchas arredondadas na pele. Geralmente, essas manchas são brancas. E o motivo de ser branca é que, ao ser exposto ao sol, os fungos impedem que a melanina chegue até a pele. Então, por isso que ficam essas manchas bem... Quem já viu pessoalmente sabe que é um negócio meio estranho. É como se a gente tivesse ido pra praia e estivesse despelando. Ela geralmente... Você pode encontrar muito assim pela face, pelo o pescoço, pelo tronco e pelo abdômen. O tratamento costuma ser feito com cremes ou loções à base de antifúngicos como clotirimazol e miconazol, indicados pelo dermatologista. Quando é um caso muito grave, aí entra um tratamento seríssimo com remédios, antibióticos e assim sucessivamente. Eu vou falar agora um pouco também sobre a histoplasmose. É uma infecção provocada pelo fungo Histoplasma
latum, cuja transmissão acontece pela inalação de fungos presentes na natureza. Bem comum em lugares que tem muitas aves, principalmente pessoas que mexem com muitas aves, galinhas, pombos. Também pode ser encontrado dentro da sua casa, em lugares úmidos. Ela costuma, assim, para quem tem a imunidade boa, para quem tá ótimo de saúde, ela não costuma causar nenhum danos. Mas para quem tem algum probleminha ali, alguma coisa está errada, a imunidade não tá boa, por exemplo, pessoas que têm desnutrição, pessoas com AIDS, que a imunidade é baixa, elas podem causar falta de ar, catarro, com perca de peso e febre. Aspergilose é a infecção causada pelo fungo Aspergillus fumigatus, que afeta principalmente os pulmões, apesar de também provocar alergias ou atingir regiões de vias respiratórias, causando sinusite ou otites, por exemplo. Aí são duas doenças que podem causar. O tratamento para aspergilose é feito com antifúngicos potentes como itraconazol, anfotericina B, que devem ser usados de acordo com a orientação do médico. É de sempre grande importância que qualquer sintoma que você sinta, que você vê que você realmente não está bem, procurar um médico. Uma das aspergilose é a aspergilose alérgica. Ela acontece principalmente com pessoas que já têm histórico de doenças pulmonares. Ela pode causar febre acima de 38 graus. Ela pode causar coriza muito forte e a falta do cheiro. Ela pode também causar falta de ar e tosse com sangue e catarro. E também tem aspergilose pulmonar. Ela pode causar perda de peso, tosse excessiva, cansaço excessivo, uma tosse com catarro e com sangue, cansaço excessivo e muita falta de ar. Esses dois casos são casos que geralmente são tratados em casa. Você vai no médico, o médico lhe passa os remédios, tudo certinho, você faz o tratamento em casa. A mais grave é aspergilose invasiva. Ela tem como febre acima de 38, dor no peito, cansaço, muito cansaço excessivo, dores na articulação, inchaço, principalmente no rosto e nos pés, dor de cabeça e muita dor no corpo. Mas também é causada em casa. Porém, essa é a que eles pedem para ter mais cuidado. Se caso os sintomas persistirem, por mais que você esteja tomando remédio, é muito indicado que você vá ao hospital para poder ficar internado e tomar antibióticos lá, que eles te acompanhem de uma forma melhor.